Porque nós estamos cansados, irmãos, de ver a igreja, às vezes, fazendo muitas coisas sem gerar resultado. Gente boa, gente de Deus, não estou falando de picareta, não, é gente como a bispa que ora, que busca o Senhor, que tem uma vida consagrada e que dá a sua vida em função da igreja. Muitas vezes nós temos pastores trabalhando de forma árdua, tentando fazer a sua igreja acontecer, e mesmo assim não acontece. Por quê? Porque alguma coisa está errada na forma como nós entendemos a igreja. Deixa eu explicar agora, para a gente entrar aqui no material. Só para você ter uma ideia, se você fosse a uma comunidade cristã até os anos 300 depois de Cristo, eles não tinham a Bíblia para ler. Porque o cânon sagrado, como nós conhecemos hoje, só foi estabelecido no Concílio de Nicéia nos anos 500 depois de Cristo. Não tinha Bíblia. O que o povo lia quando ia para os cultos? Lia as cartas de Paulo. Por quê? As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Então o cara não lia o evangelho, porque não tinha sido escrito ainda. O que ele lia? Ele lia parte das cartas de Paulo, um pedaço da carta que chegava em algum lugar. Então o povo se alimentou e o povo começou a conhecer a missão da igreja a partir dos escritos paulinos, e não dos evangelhos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos! É só para acordar, meu irmão. Aleluia! E o apóstolo Paulo, olha como Paulo diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: irmãos, eu faço-vos saber que o evangelho por mim anunciado, eu não aprendi de homem algum, e não recebi de homem algum, mas eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Isso é forte, irmão. Paulo diz quando ele fala de evangelho, é o que ele pregava e o que ele escrevia, ou seja, os conteúdos teológicos que eu tenho proclamado, eu não aprendi com ninguém, ou seja, eu não ouvi João, eu não ouvi Paulo, eu não ouvi Pedro, eu não me assentei nem com Jesus fisicamente para conversar com ele, eu aprendi por revelação do Senhor Jesus. Ele me contou essas coisas. Foi ele que me fez escrever a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses. Foi ele que me fez escrever. Ele me trouxe essa revelação. É por isso que Jesus vai falar de amor e ele não detalha. Há muitas coisas que Jesus só sintetizou, e quem vai explicar é o apóstolo Paulo. E eu disse, portanto, que a igreja começou lendo Paulo e não lendo os evangelhos, porque os evangelhos foram escritos depois. Então você vai ver aqui: adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. É a sistematização de toda a teologia da igreja. Então não é novo mesmo. Não tem nada de novo. Graças a Deus, porque a gente precisa de novo. A gente precisa de Bíblia. Nós precisamos de novidades humanas, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras, porque as Escrituras é a revelação de Deus e da sua vontade para nós, igreja. Então o apóstolo Paulo, qual é a metáfora que ele usa para explicar a igreja? Jesus não explicou o que é a igreja. Ele só falou a missão, que a missão é reino. Ele diz: vou dar a chave. Assim como ele não explicou batismo e nem ceia, só instituiu, não explicou nada. Quem é que explicou? Paulo é que explica o que é ceia, o que é batismo e o que é igreja. Agora, a metáfora que Paulo explica para a igreja, qual que é a metáfora que ele usa para explicar a igreja? Ele diz: a igreja é como um corpo humano, que é constituído de diversos, 1 Coríntios 12, 12. Ele diz que apesar do corpo ser um, ele é constituído de diversos membros, e esses diversos membros têm diversas funções. Ele diz: assim é em relação a Cristo. Então a igreja é constituída de membros, e cada membro tem um papel, e cada membro tem uma função. O que quer dizer que as habilidades da igreja, os dons da igreja, os recursos espirituais da igreja, não estão concentrados no pastor. Presta atenção, irmão, está no corpo de Cristo, está na igreja.
Não é em você. Se você não entender isso, a sua igreja vai padecer e você também vai padecer. Porque uma igreja centralizada em uma, duas, três pessoas não é uma igreja bíblica. Eu não estou falando que você não é de Deus, estou falando que a sua igreja não está correta, de acordo com o Novo Testamento. Eu estou mostrando para você a Bíblia. Eu não estou falando da minha ideia nem do Bispo Scarpim. Eu estou mostrando para você as Escrituras. E Deus não deixaria a sua igreja órfã sem dar a ela um manual de funcionamento. A igreja tem um manual de funcionamento. E esse manual não foi escrito pelo pastor Eufrásio, pelo Bispo Scarpim. Esse manual foi escrito pelo Espírito Santo, foi testemunhado. Paulo diz, eu recebi por revelação de Jesus. Então eu tenho que olhar para os escritos de Paulo e saber que Paulo foi apenas o canal, mas quem escreveu as cartas foi o próprio Jesus. E a grande revelação da igreja está em você entender o pensamento paulino. O que Paulo fala sobre a igreja? Ele vai dizer que a igreja é um corpo, como um corpo humano, onde cada membro tem o seu papel e tem a sua função. Os dons e as habilidades para fazer a igreja funcionar, não está do lado de fora. Se eu tivesse, se eu pudesse, se... Tem pastor que é assim, mas se eu tivesse... Não, você tem o que você precisa para começar. Não importa quantos você tem, você pode começar assim. E aí, irmãos, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Você precisa entender que o potencial de crescimento da igreja está na tua membresia. Aquele irmão lá que você às vezes nem o valoriza tanto, pode ser um grande potencial que Deus quer usar para mudar a realidade da sua igreja. Porque os dons estão no corpo de Cristo, os dons estão na igreja do Senhor Jesus, as habilidades estão distribuídas no corpo de Cristo e não centradas numa só pessoa. E aí vem a questão, o pastor numa igreja com propósito precisa ter visão de gestão. O que é gestão? Gestão é a habilidade de você identificar o potencial de cada pessoa, treinar essa pessoa, qualificar essa pessoa e colocar essa pessoa na sua função certa para que ela possa desenvolver o seu papel. Se pensa que gestão é algo moderno, é só a palavra que é moderna, porque gestão nasce na própria igreja. Nos conceitos paulinos nasce gestão, e a igreja precisa aprender sobre gestão. Agora eu quero que você jogue ali, meu irmão, por favor, aquele material, pode apagar a luz agora para a gente ver lá direitinho, tá? Senão a gente não vai conseguir. A questão é como fazer para implantar a igreja com propósito. O que eu faço? Eu dei essa introdução para você entender a raiz e para você entender o pensamento, senão você não entenderia. Qual é o primeiro passo? Você precisa, e aqui eu vou ler para você, compartilhar a visão e os 5 propósitos com a sua liderança local. Você tem que chamar a sua liderança local e compartilhar. Primeiro passo, compartilhar a visão e os 5 propósitos com a liderança da igreja local. E aí a gente tem que entender, toda a igreja precisa ter uma visão. O que é visão? Visão é aonde nós queremos chegar como igreja. Tem um texto na Bíblia que diz, aonde não há visão, o povo perece. Eu acho que Provérbio 29:18 diz, sem visão, ou aonde, algumas traduções falam sobre profecia, mas não é, no original hebraico é visão. Se não houver visão, o povo perece. Ou seja, as pessoas precisam saber para onde você está levando a sua igreja. Quer dizer, o que vocês querem ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Isso tem que encher o coração da gente, por quê? Porque é nós que limitamos Deus, porque Deus não é limitado. Mas a minha visão limita o quanto Deus pode fazer através de minha vida. Sabia disso? Se eu acredito muito, se eu posso crer em grandes coisas, Deus vai me usar para fazer grandes coisas. Jesus disse assim, tudo é possível aquele que... E o contrário é, tudo é impossível para aquele que não crê. Isso é um princípio que norteia a vida e o ministério. Tudo é possível ao que crê. Então você tem que ter uma visão grande do que Deus pode fazer na sua igreja local, pode transformar a sua realidade. Deus pode mudar o rumo da sua igreja, se você tiver uma grande visão. Então compartilhe a visão e os 5 propósitos. Por que são importantes?
Porque os 5 propósitos vai fazer com que você movimente a sua igreja para dentro do plano e do propósito de Deus. O segundo passo é a mesma coisa, é compartilhar a visão e os 5 propósitos com toda a igreja. Primeiro com a liderança e depois com toda a igreja. Tenha coragem de dizer para a sua igreja para onde você está conduzindo-a. O que você deseja que a sua igreja será daqui a 2 anos, 3 anos. Porque a visão fala do futuro. A missão é presente, mas a visão é futura. Terceiro passo, defina de forma simples e clara os 5 ciclos de compromisso da igreja. É o que eu vou parar para você entender. Deixa eu explicar para você. Nós precisamos ver a igreja de 5 maneiras. A primeira maneira de você ver a igreja é na sua comunidade. Você tem que entender que à sua volta existe uma comunidade que depende da igreja. A igreja não está aqui só para viver a experiência local, aqui dentro do templo. Nós precisamos entender que a igreja precisa ter uma influência na sua própria comunidade, na sua cidade, no seu bairro. Esse é o primeiro ciclo que você tem que entender para você compreender o que eu vou falar no outro passo. O segundo ciclo de compromisso é o que nós chamamos de multidão. O que é multidão? É a reunião de todas as pessoas que vêm no culto. Culto de sábado, de domingo, de segunda. Vêm pessoas, nem sempre são crentes. Alguns são crentes de outras igrejas ou não crentes. Eles vêm à sua igreja e a gente chama isso de multidão. É outra forma de você ver a igreja, você vai entender por quê. Terceira forma de você ver a igreja, que é o terceiro ciclo, nós chamamos de congregação. O que é congregação? É a membresia da igreja, os membros da igreja. O quarto ciclo de compromisso nós chamamos de comprometidos. Quem são os comprometidos? Aqueles que estão no processo de crescimento na igreja. Em igreja com propósito é proibido deixar as pessoas sem crescer. Você tem que provocar para que elas cresçam. Elas não podem ficar no estado da infantilidade o tempo todo. E o quinto e o último ciclo de compromisso é o que nós chamamos de núcleo, que nada mais é do que o ministério. Então, diga comigo assim, o primeiro ciclo é a comunidade. Segundo ciclo é o culto. Terceiro ciclo é a membresia. Quarto ciclo são os comprometidos. E o quinto ciclo é o núcleo, o ministério. Amém? Vocês estão com sono ou não, irmão? Não, né? Amém. Então desperta aí, varão. Aleluia. Dá um glória aí. Amém. Né, Expedito? Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o quarto, o terceiro ponto. O quarto passo que eu vou mostrar para vocês agora, não pode caminhar um pouco aqui, é a formação das 5 equipes ministeriais. Lembra que eu falei para você? O apóstolo Paulo disse em Efésios 4:11, o que ele diz lá em Efésios 4:11? E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos seus ministérios. O que Paulo diz? Que Jesus, na sua morte e ressurreição, ele deu presentes para a igreja, em forma de homens, apóstolo, homem ou mulher, profetas, homem ou mulher, evangelista, pastores e mestres, para edificar o povo de Deus. Lembra que eu falei para vocês? São 5 propósitos: adorar, servir, evangelizar, integrar, discipular. E 5 ciclos de compromisso: comunidade, multidão, congregação, comprometidos e núcleo. E aqui você tem 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quantos aqui acreditam que Deus continua levantando apóstolos? No sentido da função, né? Não estou falando de apostolismo, eu estou falando que Deus levanta funções apostólicas, Deus continua levantando funções proféticas. Quantos acreditam na função profética? Quantos acreditam na função pastoral? Quantos acreditam na função do evangelista? E quantos acreditam na função do mestre? Então diga: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Diga assim: o mesmo Deus que levantou os apóstolos do passado, os profetas do passado,
os evangelistas do passado, os pastores do passado e os mestres no passado, continua levantando homens e os capacitando para servir a igreja. Nenhum homem é tudo, nós não somos ao mesmo tempo tudo, irmão, nós somos apenas uma coisa. Deus me deu a habilidade de ensinar, Deus me deu a chamada de mestre. Eu estou exercendo o meu papel aqui para vocês, porque esse é o meu papel, essa é a minha função no corpo de Cristo. Eu estou aqui para ensiná-los, para desvendar os textos sagrados e fazê-los mais claros para vocês, porque esse é o meu papel na minha chamada. Quando eu era criança, lá com 6, 7 anos de idade, Deus me disse o que eu seria. Por incrível que pareça, eu já sabia o que eu seria. Não é interessante que Deus nos chama, e muitas vezes nos chama quando nós ainda somos crianças, e a gente não entende muito bem todas as coisas, mas o Senhor falou comigo, que eu seria exatamente aquilo que sou. Então eu creio que Deus continua chamando pessoas hoje, para servir nas diversas áreas do ministério, para que a igreja seja mais eficiente. Eu já pastoreei muitos anos a igreja, e por alguns anos eu centrava todas as coisas em mim, até o dia que eu descobri, não, os potenciais que Deus tem colocado na minha frente, na minha vida, eu vou treiná-los e vou colocá-los na função, para que eles produzam os frutos que eu sozinho não posso produzir, porque há muitos pastores sofrendo, porque há muita gente desistindo dos ministérios, porque não entenderam como a igreja funciona. Eu disse, a igreja não funciona do meu jeito, ela funciona do jeito de Deus. Cara, aprenda isso. Deus tem um jeito de fazer a igreja funcionar, e Ele sabe como fazer a igreja funcionar. Tem gente que pergunta, pastor, o bispo, esses 5 propósitos vai fazer minha igreja crescer? Eu digo, não, Ele vai organizar a tua igreja, porque o crescimento é natural. Crescimento, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem faz a igreja crescer não é você, cabeção. Perdão, bicho. Cabeção é para o Expedito, que é meu amigo. Expedito é meu amigo, eu olhei para ele, olhei o tamanho da cabeça, falei, cabeção. Não é você que faz a igreja crescer. O crescimento é Deus. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Plantar e regar é a minha função, organizar a igreja de acordo com a Bíblia, e deixar que ela própria, porque a igreja, ela não é uma organização morta, ela é um ser vivo, é um organismo vivo. Você quer ver por que um corpo humano, lembra que eu falei que a metáfora para a igreja que Paulo usa é o corpo humano? O que é saúde no corpo? É quando os sistemas estão funcionando, sistema gástrico, sistema cardíaco, sistema nervoso central. O corpo humano, se não me engano, tem 8 sistemas, que são sistemas que fazem o corpo funcionar. Quando um dos sistemas para de funcionar, ou ele está doente, o corpo não funciona direito. Isso é doença. Tem igreja que não funciona direito, sabe por quê? Porque está doente, o corpo está doente. Porque uma igreja curada é uma igreja que cresce. Presta atenção, irmão, para você não ficar procurando coisa onde não existe, chifre na cabeça de cavalo. A igreja não cresce porque ela está doente, porque se o corpo estiver saudável, ele vai crescer naturalmente, porque quem dá o crescimento para a igreja é Deus. Agora você tem que cooperar com Deus, pelo amor de Deus, coopere com Deus. Se você cooperar com o Espírito Santo, Ele vai gerar crescimento na sua igreja, e eu não me refiro apenas a crescimento numérico, mas crescimento em milagres, em vidas transformadas, em pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, no mover profundo do Espírito Santo, nessa atmosfera gloriosa, da presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos toca, nos transforma, com dons espirituais, com habilidades espirituais. Então deixe o Espírito Santo curar a sua igreja. Se você organizar a sua igreja de acordo com aquilo que eu estou ensinando, e eu falo hoje para você como homem de Deus, se você organizar a sua igreja do jeito que a Bíblia propõe, a sua igreja vai mudar. Prepare-se, porque você vai ter problema, mas é problema de espaço.
Você vai ter problema, mas é problema porque vai vir muita gente problemática, e você vai ter que cuidar dessas pessoas e ser instrumento de cura na vida delas. A igreja ainda é e sempre será um lugar de cura, um lugar de milagre, um lugar de transformação, um lugar de vida, um lugar de mudança, um lugar onde nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus em todo o tempo. Aleluia! Não é de vez em quando, não. Não é uma noite de vez em quando, não. É o Espírito Santo vindo todos os dias. É experimentando milagres de cura todos os dias. É tocando a mão sobre os enfermos e vendo-os curados. É libertando-os das opressões malignas. É vendo pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Organize a sua igreja. Portanto, você tem que montar 5 equipes. Você vai pegar da tua liderança 5 líderes, seja oficiais ou não. Essa é a determinação do Bispo Scarpim, ele está ali para dizer. Você vai pegar as pessoas habilitadas, que você percebe que tem habilidade naquela área. Por exemplo, você vai montar uma equipe, lembra dos 5 propósitos? Adorar, servir, evangelizar, integrar, discipular. Levante sua mão e diga: adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. Isso o que é? Teologia da igreja. Tudo na Bíblia, no Novo Testamento, ou é adoração, ou é serviço, ou é evangelização, ou é integração, ou é discipulado. É isso que é o 5 propósitos. É pegar toda a teologia e dizer assim: é isso aqui. Estão entendendo? Você vai pegar alguém da adoração. Quem é a adoração? É o profeta. Lembra? Apóstolo, profeta. O profeta, aquela pessoa que tem uma visão profética na igreja, que tem uma função profética na igreja. Você vai colocar esse cara para cuidar de quê? De toda a parte litúrgica da igreja. O culto, os tipos de culto, as reuniões relacionadas ao culto, tudo aquilo que fala sobre a liturgia, ou seja, o momento em que o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Essa pessoa também vai conscientizar as pessoas a respeito do que é adoração. Só para você ter uma ideia, adoração não é só cantar. Tem gente que pensa que a adoração é só... E aí tem um problema na igreja, você quer ver? O povo na hora do culto vai para o banheiro, bebe água, faz qualquer coisa. Na hora da palavra o pastor diz assim: agora é o momento mais importante da igreja, que é a hora da palavra. Quem falou que é o momento mais importante da igreja é a hora da palavra? Porque qual a diferença entre a adoração e a palavra? Nenhuma. Uma é a palavra cantada e outra é a palavra pregada. Todo mundo está adorando a Deus, porque ouvir a palavra é adoração, mas cantar também é adoração. Testemunhar também é adoração. Dar dízimo e oferta também é adoração. Você está hoje me ouvindo aqui, você está adorando. Isso é um sacrifício que você está prestando ao Senhor. Isso é adoração, irmão. Alguém vem aqui e conta algo que Deus fez na sua vida. Isso é adoração a Deus. Você vai escolher alguém para a primeira equipe, que é a equipe de adoração, que vai cuidar de toda a parte litúrgica da igreja. O segundo elemento que você vai procurar é alguém que tem uma visão, um papel, uma função apostólica. Qual que era o papel? E eu não estou falando de título, estou falando de função. Nossa igreja não temos o título de apóstolo, estou me referindo à função. Qual que é a função apostólica? É só olhar para o apóstolo Paulo como uma grande referência. O que Paulo mais fez? Ele exerceu muitos papéis na igreja. Mas vamos pegar só a primeira viagem dele, missionário, para a gente entender isso. Paulo sai de Antioquia da Síria com Barnabé, lembra? Passa pela ilha de Chipre, depois ele sobe sentido Galáxia, passando pela Antioquia da Psídia, depois ele passa por Icônio, Listra e Derbe. Primeira viagem, ok? Na ida, Paulo vai o quê? Passando nas sinagogas judaicas e pregando o evangelho e fundando comunidades. Na ida. A primeira viagem ele dura 2 anos. Sai de Antioquia da Síria e vai em sentido Listra, Derbe e Icônio. Na ida ele funda as igrejas. Na volta o apóstolo Paulo estabelece liderança. Sabia disso? Por que nós estamos vivos até hoje? Porque a igreja persiste e está viva até hoje. Porque o apóstolo Paulo gerou fundamentos na igreja. Tem gente que não trabalha liderança. O que vai criar estrutura para a sua igreja são pessoas que são treinadas para liderar, cada vez mais pessoas liderando, isso faz a igreja ser forte. Então, a segunda função
que é apostólica, é de servir, que é o segundo propósito. O que essa pessoa vai fazer? Vai ajudar a descobrir os dons e talentos da igreja, e vai levar a igreja, por exemplo, à prática, como fazer ações sociais, ações beneficiárias, cuidar dos pobres, dos necessitados, usar seus dons em benefício de outras pessoas. É tudo isso que a equipe de serviço vai fazer. O pastor vai procurar no seu ministério ou na sua membresia a pessoa que tem essa qualificação e vai colocá-la na equipe de serviço. Terceira equipe que ele vai montar é a equipe de evangelismo. Ele vai procurar o evangelista, o missionário da igreja, que vai ser o pastor do lado de fora. Vai ser o pastor do lado de fora, porque ele vai conhecer a comunidade, entender quais são os dilemas, entender qual é o perfil da sua comunidade, para que a igreja seja mais eficiente na sua tarefa de evangelizar. Essa é a terceira equipe. A quarta equipe é a equipe de comunhão, ou a equipe de integração, que é a equipe pastoral. Ele vai descobrir aquela pessoa que tem mais habilidade para lidar com pessoas, que gosta de gente, que gosta de visitar, que gosta de estar com as pessoas. E ele vai então estabelecer aquilo que nós chamamos de equipe pastoral, ou a equipe de comunhão, de integração, que é aquela pessoa que vai cuidar de todas as demandas da comunhão da igreja. E a última equipe é a equipe do discipulado, que é a equipe do mestre. Você vai descobrir na igreja aquela pessoa que tem um conhecimento bíblico mais aprofundado. Seria bom que fosse um teólogo, que tivesse uma outra formação na área humana, por exemplo, ou um assistente social, um psicólogo, alguém que tenha também teologia, que possa trazer mais clareza aos textos bíblicos, para que ele possa ensinar para o povo de Deus as questões espirituais. Porque eu vou falar para você uma coisa, Deus através do profeta Osés diz assim: meu povo sofre, porque o diabo os persegue. Meu povo sofre porque eles são ignorantes. Meu povo sofre porque eles faltam entendimento. Sabe por que eles estão sofrendo? Porque eles não entenderam. Sabe por que você está sofrendo na sua missão pastoral? Porque você não entendeu como a igreja funciona. Porque o dia que você entender, o seu sofrimento será por outras coisas, mas não pelas mesmas razões pelas quais você sofre hoje. E aí eu me compadeço e eu oro todos os dias pelos pastores. Senhor, tenha misericórdia de nós pastores, que sofremos tanto pelo crescimento da igreja. Coisas aqui sofrem, se compadecem por ver, muitas vezes, pastores com boa mente, com coração correto, mas que não sabem fazer a sua igreja funcionar. É uma realidade, irmãos. Então nós temos aqui o último, é a equipe do discipulado. Então você vai formar 5 equipes, a equipe de adoração. Diga comigo, 5 propósitos, e 5 equipes. Quais são os 5 propósitos? Diga comigo, adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. Diga assim, eu vou formar 5 equipes. Diga uma equipe de adoração, uma equipe de serviço, uma equipe de missões, uma equipe de integração e uma equipe de discipulado. É por meio das equipes que a igreja vai aprender a praticar os 5 propósitos. Se você, pastor, eu não tenho 5, mas tem um, deve ter pelo menos um, né? Porque tem você, né, irmão? Então pode começar com você. Porque você pode começar com um, então não tem desculpa. Nós temos em São Paulo hoje igrejas com 30 membros que já têm os 5 propósitos. Já estão girando nos 5 propósitos e estão gerando resultado, inclusive. Pelo menos 30 das nossas igrejas já estão na fase de implantação das 5 equipes, já foram treinados e as equipes estão funcionando de forma gloriosa, abençoada para a glória de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, pode anotar e botar a data. Se você implantar os 5 propósitos na sua igreja e a sua igreja não mudar, você me chame aqui e pode dizer que eu sou um mentiroso. Mas você tem que praticar os 5 propósitos, você tem que fazer o que nós estamos orientando, ok, irmão? Porque tem gente que diz, não funcionou, mas vai ver, ele não colocou em prática. Nenhum projeto vai funcionar se você não botar a mão na massa. Só funciona se você botar a mão na massa e fazer a roda girar.
Lembra que eu disse para você? Paulo disse, eu plantei e Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus vai dar o crescimento à medida que eu planto e que eu rego. O crescimento vem dele. É Ele quem dá o crescimento, mas quem planta e rega somos nós. Plantar e regar é a parte organizacional da igreja. Então, igreja com propósito, você vai ter aqui o pastor principal da igreja, o pastor sênior, pastor titular da igreja, e mais 5 equipes pastorais, que vão junto com o pastor titular formar o que nós chamamos de equipe pastoral da igreja. É como você pegar, por exemplo, uma empresa. Diga comigo assim, a igreja não é uma empresa, mas é uma organização. Porque tem gente, tem ministério, tem departamentos, tem salas, precisa ser organizada e precisa ser gerenciada. Se você pegar uma empresa, qualquer empresa, ela é dividida em setores, não é? Tem lá o setor de produção, o setor financeiro, não é? O setor de execução, tem departamentos. Em cada um desses setores você tem um chefe e você tem ali o subchefe, as pessoas que trabalham naquele setor. Vai acontecer a mesma coisa na igreja. Hoje, numa igreja que não é uma igreja com propósito, todas as demandas caem sobre o pastor titular. Ele cuida do problema dos jovens, ele cuida do problema do louvor, ele cuida do problema de visita, ele cuida do problema do ensino, ele cuida de tudo. Em igreja com propósito não é assim. Você, pastor titular, vai cuidar dos 5. Quem são os 5? A equipe de adoração, ou a pessoa, ou o casal, da equipe de adoração, a equipe de serviço, a equipe de evangelismo, a equipe de integração e a equipe de discipulado. Você vai cuidar dos 5, e os 5 vai cuidar dos demais. Você vai perguntar por quê? Porque é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não tem outra cartilha. Cada pessoa no corpo de Cristo tem um papel e tem uma função, e eu não tenho o direito de usurpar o papel e a função de ninguém. E eu não posso fazer isso em detrimento dos próprios resultados que Deus espera que a igreja tenha. Quantos aqui sabem que Deus espera que a igreja cresça? Eu não gostei não dessa mãozinha aí. Tem uns que levantar assim, ó. Vamos, irmão, levante a mão direita. Vai, irmão, assim, ó. Essa mão meio quebrada aí que eu não... Deus espera que a sua igreja cresça? Claro que Ele espera. Deus tem expectativa em relação à sua igreja? Ele tem, ela foi criada para isso. E quando a igreja não cresce? Porque ela tem um problema, ela está doente. Então não adianta, que é outra questão aqui que eu faço essa abordagem. Se orar bastante, a igreja vai mudar. Se você orar bastante, a igreja não vai mudar. E eu não estou diminuindo a oração, eu mais do que ninguém sei o que é orar, e eu sou um homem que ora também. Mas eu preciso aprender que as coisas devem ser equilibradas. Você, com a mesma intensidade como você ora, porque oração é adoração, você também tem que servir. Do mesmo jeito que você ora, você também serve. Do mesmo jeito que você ora e serve, você também evangeliza. Do mesmo jeito que você ora, serve e evangeliza, você também promove comunhão. Do mesmo jeito que você ora, serve, evangeliza, tem comunhão, você discipula. Com a mesma intensidade. Na Bíblia não existe uma coisa mais importante. Outro problema, se eu evangelizar, a igreja cresce. Irmão, pelo amor de Deus, aprenda o que eu vou falar para você. Não é fazendo uma coisa só que vai fazer a sua igreja mudar. É fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É uma roda, é uma engrenagem, é como um motor. Por que o motor, quando você aciona a engrenagem, ele funciona? Porque ele tem uma engrenagem, as coisas estão ordenadas. A igreja é um corpo vivo. E a metáfora que eu sempre uso é a ideia do pé de limão. Por que pé de limão produz limão? Ora bolas, porque ele é um pé de limão. Por que ele produz limão? Porque ele tem uma natureza de pé de limão. E a natureza do pé de limão é produzir. Eu preciso pedir para o pé de limão produzir limão? Não, eu só preciso cuidar dele. Eu preciso supri-lo, né, com
adubando ou cuidando de outras formas, não sou agricultor, não sei, mas eu preciso cuidar do pé de limão, mas quem produz o limão não sou eu, e não sou eu dizendo para o pé de limão que você tem que produzir limão, que ele vai produzir, ele produz porque ele tem uma natureza, a igreja tem uma natureza, ela é um corpo vivo, levante sua mão e diga: a igreja tem uma natureza, diga: a igreja é um corpo vivo. Você sabia que enquanto nós estamos aqui, há um mover aqui? O corpo místico de Cristo está aqui, atrás dessa dimensão física e palpável, tem uma outra. Tem uma força em movimento aqui hoje, irmãos. Que força em movimento é esse? É a igreja. Eu disse para você, a igreja não é a parede. A igreja é um movimento de Deus, que é provocado pela sua eclésia. Eu preciso provocar os movimentos da igreja, e eu faço isso quando eu pratico os 5 propósitos. Quando eu monto essa engrenagem, a igreja começa produzindo frutos, e você vai ver quanto a sua igreja vai mudar, irmão. O quanto ela vai se tornar uma igreja relevante, poderosa e transformadora. E é simples. Pratique os 5 propósitos, monte as 5 equipes. O outro passo que nós vamos dar aqui, rapidinho, para a gente encerrar, eu acho que... aqui, nós temos o organograma para você entender como a igreja fica, é muito importante, ó. Você tem ali o pastor titular, depois você tem as redes que estão todas ligadas a você. Um organograma define mais ou menos a forma como a igreja vai funcionar, olha. Você tem o pastor titular, todas essas linhas que estão ligadas ao pastor, significa que está ligado diretamente a ele. Você tem ali o copastor, que substitui o pastor na sua ausência. Aí você tem as redes, rede de mulheres, rede de jovens, rede de casais, rede de homens, que estão ligados diretamente ao pastor titular. Do lado direito do pastor titular, você tem a secretaria, tesouraria e patrimônio, que também estão ligados direto ao pastor. E embaixo, você pode ver que tem uma linha direta, ó, do pastor sobe, você tem as equipes aqui, tá vendo? Ó, sobe aí, ó. Equipe de adoração, equipe de comunhão, aí pode deixar assim, equipe de serviços, equipe de missões e equipe de discipulado. Você pode ver que todos esses departamentos que estão aqui ligados estão debaixo da submissão da liderança da equipe. Percebe como você descentraliza? Então, em vez do pastor cuidar de tudo, ele vai delegar autoridade para que esses líderes possam cuidar de todos esses departamentos que aí estão, vocês podem ver um pouco depois. Pode passar um pouco mais agora, irmão, para a gente caminhar lá para o outro passo. 6º passo aqui, formação dos pequenos grupos. O que é pequeno grupo? Em nossa igreja nós chamamos de grupo familiar. Pequenos grupos nós damos o nome como conceito. Por quê? Aqui é muito interessante a gente olhar, por exemplo, como a igreja primitiva nasceu. Ela nasce na cidade de Jerusalém, não é? E ela é uma igreja judaica. Né? Jesus inventa a igreja em Mateus 16, 18, que a gente citou. Mas a igreja ela é fundada na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, esperando a confirmação, a promessa de Jesus que derramaria do seu Espírito. E aí depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem, e a partir do verso 42, você tem no texto assim, né, que eles começaram a andar juntos, em comunhão, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com gentileza de coração, não é? Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que é importante nós entendermos? Que quando nós pensamos na questão dos pequenos grupos... Não, obrigado, meu irmão, não tomo café não. Sou adventista do 7º dia. Brincadeira, hein, irmãos? Não vou me exorcizar não, viu? Brincadeira. Que eu amo os irmãos adventistas, nada contra eles. Mas estou dizendo, não é por isso não, é que eu tenho gastrite mesmo. O que acontece? A igreja primitiva, ela começa a andar de uma forma diferente, como normalmente os judeus viviam. É vivendo de casa em casa, vivendo uma relação íntima e pessoal, que é de casa em casa. Quando nós olhamos para todas as escrituras, nós vamos descobrir que comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, é tão importante, é tão valoroso quanto a comunhão com Deus. Por exemplo, nós paramos hoje para... Vocês estão tomando café aqui, né? Alguém poderia dizer, isso aqui é da carne. Não, isso aqui é parte do culto. É parte da experiência da comunhão. Almoçar junto não é carne,
é comunhão, é praticar koinonia. A mesma Bíblia que manda você orar, manda você sentar com seu irmão e orar com ele, comer com ele, confessar suas culpas uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz, confessar, pois, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Tiago disse que eu tenho que ter alguém para compartilhar as minhas culpas, e culpas ali não é necessariamente pecado, mas são as minhas demandas internas. Se você vai num psicanalista, a única coisa que ele pede é para você falar. Disse Scarpim, agora é psicanalista. Como é que ele atende os seus pacientes? Nós chamamos isso em psicanálise de livre associação. É quando o cara senta aqui, Freud dizia sobre isso, e fala, e você vai distinguir o que significa aquela fala dele. Quando ele fala, ele está exatamente acionando o seu lado inconsciente, que é o lugar das suas memórias reprimidas. Talvez você pense que eu estou pregando Freud para você. Não, eu estou ensinando para você um princípio, que Tiago está falando a mesma coisa. Eu preciso confessar minhas culpas para alguém. Como que você vai viver o cristianismo sem prestar contas para ninguém? Eu não consigo conceber uma igreja forte sem o princípio do discipulado, que é o princípio da comunhão, estarmos juntos. Então aqui, na formação dos pequenos grupos, que nós chamamos de grupo familiar, nós temos aqueles encontros que são semanais ou quinzenais, são encontros intencionais, propositivos. Para quê? Para que o povo de Deus tenha experiência da comunhão, da mesa, de estar juntos. Não é como o princípio da célula, que é para crescer, multiplicar. Não, é o princípio da comunhão. Nós entendemos que comunhão é a base dos nossos pequenos grupos. Então toda igreja precisa ter pequenos grupos nos lares, para que a comunhão possa ser possível. Porque não é possível você ter comunhão proposta nas escrituras sagradas no culto. O culto tem outro papel e tem outra função, que não é a mesma função daquele encontro nos lares. O pequeno grupo que nós estamos propondo aqui não é, irmão, culto doméstico. Não sou contra, você pode fazer culto doméstico, mas os pequenos grupos não é para fazer culto doméstico, é para que as pessoas tenham comunhão umas com as outras. Evidentemente que, à medida que eu tenho comunhão uns com os outros, eu vou ter também a prática dos 5 propósitos: adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. Então organize a sua igreja em pequenos grupos e você vai ver ela se multiplicando de forma grandiosa para a glória de Deus. Amém, irmãos? As nossas igrejas já estão praticando, grande parte delas já estão. O que acontece hoje, ou acontecia nas nossas igrejas, né? A pessoa vinha, às vezes se convertia ou vinha de outro ministério, ele era integrado sem conhecer exatamente a nossa história. E a gente passou por uma crise de identidade. Hoje ainda vivemos essa crise de identidade e o bispo Scarpim tem trabalhado para restaurar a identidade da igreja. O que é a identidade? É o que nós somos, é a forma como expressamos a nossa fé. Concorda que nós não somos a Assembleia de Deus? Eu amo os irmãos da Assembleia, mas eu não sou assembleiano. Se eu quisesse ser assembleiano, eu ia para a Assembleia de Deus. Eu sou igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma identidade, tem a sua forma de expressar a sua fé, que não é igual, porque as 12 tribos de Israel, embora fosse uma só nação, tinham uma forma diferente de expressar a sua cultura. As igrejas têm sua forma Deus só tem uma igreja, Deus só tem uma igreja. Os nomes somos nós que damos, mas Deus respeita as nossas escolhas. Então a nossa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma cara, tem um jeito de praticar a sua fé, que deve ser igual para todos. Então, se eu sair daqui e vou para São Paulo, eu não tenho que chegar lá e dizer, puxa, parece outra igreja. Não, é a mesma igreja. Tem que ser igual. A forma de expressar, claro, respeitando a cultura, os valores da questão cultural de cada lugar, de cada cidade, mas em termos espirituais nós somos iguais. Então, o que é que nós estamos propondo? Que cada pessoa que chegar na igreja vai passar por esse processo de crescimento, que são 5 classes que representam os 5 propósitos. Então o cara chegou na primeira, quando a pessoa chega, ela vai passar pela classe 101, sobe um pouco agora, irmão, para mim ver isso, está vendo? Um pouquinho mais, depois você desce aí para mim, ó. A pessoa chega na igreja, ela vai passar pelo processo de consolidação. Vamos imaginar que a pessoa se converteu no domingo, não é? Levantou sua mão, vocês vão fazer aquela parte de consolidação, não tenho tempo para falar, depois ela vai entrar para a primeira classe,
que ela vai aprender na primeira classe? Ela vai aprender o que é a igreja, qual é o valor, qual é o propósito de você ter uma experiência na igreja local, a importância de você fazer parte da família de Deus. Ela vai aprender sobre ceia, sobre batismo, ela vai aprender os valores, os princípios da igreja, como a igreja funciona. Ela vai aprender aqui como ser crente na primeira classe. Depois que ela termina a primeira classe, cada classe são em média 4 ou 5 aulas, ok? 4 ou 5 aulas, diga comigo assim, cada classe são 4 ou 5 aulas, ok? Então a primeira classe é a 101, depois ele vai para a segunda etapa, que é a 201, que é a de maturidade. Cada uma dessas classes representa um propósito. A segunda é a da maturidade, que é o discipulado. Aqui ela vai aprender o quê? Como ser parecida com Jesus através de hábitos espirituais. Depois ela vai para a terceira classe. Na terceira classe ela vai aprender o quê? Para que eu fui chamado? Qual é o propósito da minha vida? Ela vai aprender também na terceira classe. Na quarta classe ela vai aprender que ela tem uma missão no mundo, que é evangelizar. Na quinta e última classe ela vai aprender como adorar a Deus. Percebe que ela vai subindo uma escada de crescimento. Nós chamamos isso de primeira etapa de crescimento na vida de uma pessoa. E aqui não importa se a pessoa veio de outra igreja, se a pessoa não é crente, todos passam pela mesma escada. Por quê? Para que a gente possa gerar identidade. O cara veio da Deus e Amor, veio para cá, vai aprender através das classes quem nós somos. Que talvez depois que terminar as 5 classes, ele nem queira ficar com a gente. Não é o jeito que eu queria, não é a maneira como eu gostaria, mas nós vamos dar uma cara para a igreja, entende? E em igreja com propósito é proibido deixar a pessoa ficar ali sem crescimento, porque é nossa responsabilidade provocar maturidade no povo de Deus. O dia que nós chegarmos no céu, Deus vai olhar e vai dizer assim: o que você ensinou para o meu povo? Ah, Senhor, eu ensinei a dar uns glória. Ah, só isso? Eu ensinei ele no culto, Deus vai dizer: só isso que você ensinou? O seu povo não cresceu espiritualmente, seu povo não amadureceu na fé, seu povo não fez missão, seu povo não adorou, seu povo não serviu, seu povo não serviu para nada, mas a culpa é sua, porque eu te dei potenciais, eu te dei as escrituras, eu te dei propósito, e você não executou. E eu tenho temor de Deus, no sentido de Deus, o que eu vou, não é só ir para o céu, está entendendo, irmão? Você não está aqui somente para levar o povo para o céu, bota isso na sua cabeça. Você está aqui para amadurecer o povo de Deus para o propósito, porque ir para o céu é o presente, é a recompensa. Por isso que existe uma diferença entre evangelho do reino e evangelho da salvação, que foi inclusive a demanda entre Billy Graham e John Stott, no que nós chamamos de Pacto de Lausanne em 1974. Porque hoje nós pregamos o evangelho da salvação e é o seguinte: o cara vem para Jesus, recebe a salvação e fica sentado no banco ouvindo o culto. A maioria vai fazer isso. Ah, estou esperando Jesus voltar ou morrer para ir para o céu. Uma pessoa falou para mim: eu quero morrer logo, porque eu não quero passar pela grande tribulação. Falei: irmão, deixa eu explicar para você uma coisa. A igreja primitiva, embora tivesse certeza de que Jesus ia voltar naquela geração, ela entendia que ir para o céu ou ir com Jesus era apenas um presente, que ele tinha uma missão no mundo. A igreja primitiva, e pode olhar para as primeiras comunidades, irmãos, o tipo de comprometimento que eles tinham com a sociedade, de transformar a sociedade. A própria palavra de Paulo, uma palavra recheada de reino de Deus, de transformação do mundo. Por que os nossos crentes vêm para a igreja, sentam nos bancos e ficam a vida inteira só sentado e ouvindo mensagem? E a maioria não faz nada com aquilo que ouve. Por quê? Porque nós ensinamos errado. A nossa teologia está equivocada, está entendendo, irmão? Nós não dizemos: você foi chamado para servir a Deus, para servir o mundo, para adorar a Deus. Você foi chamado para transformar a sociedade, você está aqui para um propósito, e depois você vai para o céu. E você vai morrer bem velho, para você ficar aqui e fazer toda a vontade de Deus primeiro. Você não vai morrer, eu profetizo sobre sua vida, 120 anos, como dizia o pastor. E você vai adorar a Deus aqui, você vai servir aqui com os dons e talentos que Deus confiou. Você vai viver em comunhão com seus irmãos, você vai fazer missão, você vai fazer discipulado, você vai ser um instrumento de transformação. Depois, quando tiver só o pó da rabiola, você vai para o céu.
Agora não. Os crentes tudo novo. Vou para o céu. Aliás, eu não quero escandalizar você, mas Paulo nunca falou isso para ninguém. Pode ler na Bíblia, leia na sua Bíblia. Eu não estou dizendo que o céu não existe, graças a Deus nós vamos para lá. Mas Paulo deixou claro, a vida é aqui, irmão, trabalhe primeiro. Aliás, Paulo falou para os Tessalonicenses, né? Porque os irmãos de Tessalônica estavam na expectativa que Jesus ia voltar naqueles dias, aí alguns pararam de trabalhar. E Paulo falou, então, se não trabalha, não coma. Ou seja, por que nós estamos aqui? Para transformar o mundo e a sociedade. Isso é reino. O evangelho do reino é que eu estou envolvido em transformar a sociedade. Isso é reino. Por que a igreja não gosta do evangelho do reino? Porque o evangelho da salvação diz isso aí mesmo. Ó, eu venho para a igreja, sento no banco, ouço a mensagem do pastor e, olha, o culto tem que ser bom para mim. O culto tem que cantar, eu quero que a igreja cante as canções que eu gosto, eu quero que a pastora pregue a melhor mensagem para mim, porque eu vou lá para ser... Deixa eu explicar para você, ô bonitão, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Você não vem no culto para receber, você vem no culto para dar. Você não está no evangelho para receber nada, Deus dá porque Ele é bom. E eu e você não deveríamos receber nada, mas porque Ele é bom, Ele nos dá. Agora você está aqui para uma missão. O evangelho tem a ver com dar e não com receber. E eu vou falar para você uma coisa. Deus pode dar para nós grandes coisas, eu espero que Ele me dê muitas coisas, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não sirvo a Jesus porque Ele pode me dar qualquer coisa, porque se Ele não me der mais nada, o que Ele me deu é suficiente. E quando Jesus não é suficiente para a nossa vida, alguma coisa está errada com a nossa fé. O bispo Scarpim disse ontem. Se a minha satisfação não está em servir a Jesus, o que vai trazer satisfação para a minha pobre vida? Sabe qual é o problema dos crentes hoje, na sua grande maioria? Eles não servem para nada. Eles não têm uma missão, eles não entendem a missão, eles não sabem o que é propósito. Igreja com propósito veio para radicalizar a sua igreja, veio mesmo. Veio para mudar? Veio para mudar sim. Antes a gente não falava que ia mudar, agora a gente fala, vai mudar sim. Vai mudar e tornar a sua igreja o quê? Uma igreja de reino. Entendendo o reino de Deus, entendendo que as pessoas estão aqui para servir a Deus. Portanto, ele vai aprender. Logo quando ele chega, ele já é imergido nesse rio de ensino. 4 classes, 4 ensinos logo na primeira. Depois que ele termina a primeira classe, que é a 101, ele vai ser batizado. Depois ele vai para 201, para ser discipulado, para ser treinado, para aprender hábitos espirituais que mudam a sua vida. Deixa eu explicar para você uma coisa, irmão. A vida das pessoas, uma igreja que não pratica discipulado, não é uma igreja boa. Porque os crentes só mudam quando são discipulados. E se não fosse assim, Jesus não teria gastado tanto tempo discipulando pessoas. Os apóstolos da primeira geração, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles discipularam. Você pode olhar os discípulos de Paulo, não é? Timóteo, Tito, Epáfras, Filemão, e tantos outros foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles entenderam que para você ser mudado, você precisa ser confrontado. Discipulado é confronto, é confessar pecado, porque na igreja cabe tudo, menos hipocrisia, sabia? Porque eu posso ser o pior das pessoas, mas eu sou verdadeiro, e eu venho aqui, digo exatamente o que fiz, e o pastor vai orar por mim, o meu discipulador vai orar por mim, e eu vou ser restaurado, eu vou ser curado. Isso é discipulado. Então quando ele vem, ele passa por esse processo, e ele vai amadurecendo. Agora, irmão, sobe, deixa essa classe aqui, vamos subindo. Vamos lá. 7º passo é a formação das redes ministeriais. Aqui está mais claro, não é? Que é a rede de mulher. Passa aqui só para me dar uma olhada. Ó. Rede de mulheres, não é? E aqui nós temos alguns cursos que a gente vai enviar posteriormente para vocês. Rede de mulheres que engloba todas as mulheres, entendendo bem que às vezes o papel é trabalhar aquela área específica, aquele grupo de pessoas de forma específica. Por exemplo, a rede de mulheres, o que ela faz? Não é só fazer culto, trabalhar as demandas das mulheres. Não é só o culto feminino, está entendendo? Pode e deve fazer o culto feminino, mas tem que tratar das demandas das mulheres, essa é a intenção e o propósito das redes. Então você vai escolher uma pessoa que sabe liderar,
que tenha uma visão pastoral e que possa cuidar das demandas das mulheres. E depois a gente vai mandar esses cursos, curso de mulheres com propósito, curso para noivos, eventos ponte, rede de casais, a mesma coisa, vai acontecer, pode subir, irmão. A mesma coisa é trabalhar as demandas dos casais, pode subir, tá? Pode subir mais. Aí nós temos a rede de jovens, que é a mesma coisa. Nós temos aqui também a rede de jovens, que é a Jucop, que é o pastor Alex, inclusive, está fazendo um trabalho maravilhoso, vivendo o evangelho, eventos pontes, grupo de edificação, tudo isso vocês vão entender um pouco mais à frente. E a rede de homens, que é a rede mais complicada de se estabelecer, sabia, irmão? Só Jesus na vida. O que acontece com os homens? É só a mulher vai para o céu. E aí tem gente, cara, e aí tem pessoas que ainda dizem que Deus não chamou mulheres para ser pastora. Como assim, irmão? Me explica. Porque se Deus só dependesse só dos homens, o evangelho estaria comprometido. Só as mulheres que botam fogo no mundo, com oração, com jejum, com clamor, são intensas, profundas, elas servem a Deus com intensidade. As mulheres são os melhores servos da igreja. E graças a Deus pela bispa, que hoje é uma grande pastora aqui na sua igreja. Ela é uma referência, como outras pastoras que a gente tem na nossa igreja espalhada pelo Brasil. O ministério feminino é extraordinário. Tem gente ainda aí, será que Deus chamou? Irmão, pelo amor de Deus. O cara ainda tem coragem de me falar, acho que Deus não chamou mulher para o ministério pastoral, não. Não, bonitão, chamou quem? Então aqui nós temos, o último aqui, nós temos então os homens, a rede de homens. Aqui nós temos o 8º passo, que é planejar o Éden, que nós chamamos de Éden. O que é? São aqueles encontros semanais, ou mensais, ou semestrais, ou bimestrais, de acordo com o que a pastora sentir, onde você faz aquele encontro só com a liderança da igreja. Para quê? Para você ministrar sobre elas, compartilhar a visão, fazer um jantar para essas pessoas, agradecê-las pelo trabalho que elas fazem. Porque tem pessoas, irmãos, que servem na igreja, servem e nunca receberam uma palavra de gratidão. Às vezes nós corrigimos tanto aqueles que fazem, às vezes não fazem tão bem, mas fazem. Então aqui é para você ter um tempo para que você possa agradecer as pessoas que servem na igreja, que esse encontro nós chamamos de Éden. E aqui você vai ter nesse dia um tempo de adoração, um tempo com a palavra, apresentação de novos líderes e comida, como sempre, né? Amém, irmão? E aqui por último eu encerro, só 10 minutos eu encerro. Não fala assim não, amigo. Então percebe bem aqui, irmãos. Aqui na última parte, eu estou correndo com os irmãos porque também nós atrasamos, né? Então não é justo, porque foi nós que atrasamos, né? O que acontece? Tem um problema que eu acho muito sério, e eu como pastor já vivenciei muito essa questão. É como escolher os meus líderes. E a maioria das pessoas acham que Deus... Deixa eu explicar, eu creio que Deus fala com a gente, Deus fala mesmo. Mas Deus não fala tudo. Deus fala o que tem que ser falado. Aquilo que é genérico, Deus normalmente não fala. Normalmente o que está na Bíblia, Deus não fala, porque já está lá. Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando você lê a sua Bíblia, é Deus falando com você. Porque a Bíblia foi escrita na eternidade. Eternidade, como eu disse, não tem futuro e nem passado, só tem presente. O que Deus disse há 2000 anos, no sentido de tempo, é o que Ele está falando agora na eternidade. Quando eu leio um texto, eu estou lendo a vontade de Deus para a minha vida. Por isso a gente tem ensinado para o povo de Deus a gastar tempo com Deus todo dia. Aliás, você tem que ensinar teu povo a fazer devocional, não é opcional, irmão. Porque na igreja tem umas coisas que eu não entendo. Você fala, por exemplo, de jejum. Eu não consigo. Como assim, irmão? Tem que conseguir. Jejum 1 hora, jejum 2, jejum 3, mas jejum. Porque o jejum é bíblico, é uma ordem de Jesus para a sua vida, e ele é das leis espirituais, a mais forte e a mais poderosa é o jejum. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Jejue, porque vai mudar.
Porque jejum é um princípio espiritual que rompe com as dimensões humanas, as dimensões malignas. Coloca você num lugar chamado verdade, e aí a tua fé é ativada e você vai alcançar aquilo que você precisa. Então o jejum é o instrumento mais poderoso para a transformação da vida das pessoas. Então a gente tem que ensinar para as pessoas a ter tempo com Deus todo dia. Ler a palavra de Deus, jejuar uma vez por semana, ter comunhão com as pessoas e ter essa relação com Deus pessoal é muito importante. E aí a questão, como escolher meus líderes? E a gente vai falar isso rapidinho aqui, que eu só quero gastar 10 minutos nisso aqui, tá? O livro de Provérbios, de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, que é a sabedoria judaica, foi primeiro experimentada, depois foi escrita. Então, aquela é a forma como Deus quer que a gente viva a nossa vida. E tem algumas demandas que não estão já claras. Deus nos deu sabedoria para olharmos e saber. Por exemplo, quando você vai escolher teus líderes, a primeira característica são as primeiras características são as características pessoais. Primeiro, a integridade. O que é integridade? É caráter, não é? Integridade é a capacidade de você ser inteiro, quer dizer, você é verdadeiro, isso é integridade. Sou todo, não tem máscara, não tem nada oculto, eu sou exatamente o que sou. Posso ter defeitos, todo mundo tem, porque na igreja é constituída de gente que conta e gente que não conta, porque todo mundo peca. A diferença é que uns vieram contar e outros não contam, mas todo mundo pecou e todo mundo peca. Todo mundo é falho. Integridade é a capacidade de ser transparente. Então, escolha um líder íntegro. Segundo, escolha alguém que tenha competência. E competência aqui significa apenas que a pessoa tem talentos, que você entende as suas habilidades e você vai ajudá-la a desenvolver essas habilidades. A pessoa não está pronta, mas ela tem sinais que indicam aquele ambiente ou aquela determinada área que ela pode ser usada. A terceira é a cumplicidade, que é a submissão. Nunca escolha uma pessoa insubmissa, ela vai estragar o seu ministério. A pior pessoa para você lidar na igreja não é o incompetente, porque o incompetente a gente treina. Não é o desqualificado, porque o desqualificado a gente qualifica com a palavra. Mas é o insubmisso, que normalmente não se sujeita a nenhuma autoridade que está sobre ele. Então, tire do seu ministério todos aqueles que são submissos. Evidentemente, confronte-os com amor para corrigi-los, mas é preciso que haja submissão. E aqui tem uma questão que é muito mais científico, né? Por exemplo, tem pessoas que é o segundo perfil, que são os perfis comportamentais. A neurociência diz que existe o executor, que são pessoas que trabalham visando os resultados, e a gente tem sempre pessoas assim. O segundo são os comunicadores, que são aqueles focados nos relacionamentos. O terceiro são os planejadores, são aqueles que trabalham organizado em equipe. E o quinto, ou o quarto, é o analista, que é o conservador e organizado. Por que isso é importante? Porque a igreja, embora não seja uma empresa, não seja uma organização, ela precisa ser organizada. Deus não trabalha com bagunça, com desordem, papel tudo fora de lugar, departamento desorganizado, ninguém sabe qual é o seu papel, qual é a sua função. Isso não é igreja, irmãos. Senta e organiza a sua igreja. Quando você escolhe pessoas assim, pessoas que vão suprir áreas em que você é deficiente. Eu aprendi que naquilo que eu não sou bom, eu posso colocar outra pessoa para fazer. Eu vou carregar o peso sobre mim? Não, Deus vai me dar pessoas que vai suprir as áreas que eu não consigo fazer. Quantos concordam que uma pessoa não sabe fazer tudo? Nem espiritualmente nós somos capazes de realizar tudo. Então aqui está alguns perfis que você pode observar no teu povo, quando você fazer as escolhas das 5 equipes. Aqui o terceiro, vamos subir um pouco mais aqui, meu irmão, pode subir um pouco. Os traços de personalidade que coopera para você entender o perfil da pessoa. E eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, qual que é o papel do pastor? Quantos aqui podem me dizer qual o papel principal de um pastor? O papel principal de um pastor, o que é? Cuidar das pessoas. O pastor prega, o pastor ensina, mas o papel principal dele é andar com as pessoas.
orar por elas, cuidar das suas demandas, das suas tristezas, das suas aflições, abraçá-las, cuidar delas. Isso é pastor. Pastor não é pregar. Pastor prega, eu disse, pastor ensina, mas pastor cuida de gente. Pastor que não cuida de gente não é pastor. Pastor que não toma café com as ovelhas não é pastor. Pastor que não visita as ovelhas não é pastor. Pastor que não vai no hospital quando a ovelha está doente não é pastor. Pastor que não vai no enterro quando morre um dos seus membros não é pastor. Porque pastor anda junto. Então, se você vai escolher alguém para a sua equipe pastoral, tem que ser alguém que tenha a característica de um pastor. E aqui no caso, tem que ser uma pessoa extrovertida. Pessoa introvertida é aquela pessoa que é orientada mais pelo mundo interno, e a pessoa extrovertida é aquela que é orientada mais pelo mundo externo. A gente sempre diz assim, que tem gente que quando chega num ambiente, todo mundo percebe que ele está lá, né? Porque ele abraça todo mundo, ri com todo mundo, dá risada, conversa com todo mundo. Isso é um cara extrovertido. Tem gente que é introvertido, que é para dentro. Isso não muda, irmão. Isso é personalidade, Deus não quer que muda isso. Então Deus colocou pessoas e fez pessoas distintas para cada função na igreja. Eu, por exemplo, não sou tão bom de comunicação, de relacionamento. Eu sou muito mais introvertido, não é? Eu sou muito mais de trabalhar a palavra do que de relacionamento. Também faço relacionamento, mas não sou tão bom. Tem um pastor, por exemplo, que é o pastor Marcos, que é até o sobrinho do Scarpim, que é o outro Scarpim de lá, que é o pastor de São Miguel. Ele é extremamente extrovertido. Fala o que vem na boca, onde ele chega, ele atrai todo mundo e vai conversando com todo mundo. Eu não, preciso me entender no ambiente para cumprimentar as pessoas, para saber quem são as pessoas, porque eu sou muito mais interno do que externo, sou muito mais introvertido do que extrovertido. É por essa razão que Deus me chamou mais para ser mestre do que para ser pastor. Pastoreei por muitos anos, mas eu entendo que a minha principal chamada é servir ao corpo de Cristo no ensino. Deus me habilitou com uma palavra de ensino, e eu reconheço o meu chamado. E eu não estou sendo orgulhoso aqui não, eu estou dizendo para você que essa graça que Deus derramou sobre mim, isso tem a ver com Deus e não comigo. O que você faz na obra de Deus não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele escolheu você, então vai e faça direito, e faça bem feito, e faça com excelência. Seja bom no que você faz, sim, seja bom no que você faz, porque você vai honrar aquele que te escolheu. E eu reconheço a graça de Deus que está sobre minha vida. Você, pastor, tem que reconhecer a graça que está sobre sua vida e fazer direito, porque Deus vai honrar você. Aí nós temos o introvertido, o extrovertido e o neurótico. Todo mundo ri quando a gente fala do neurótico, né? Mas Freud diz que todo ser humano tem neurose. Não aquela neurose grave, mas aquela neurose pequena. Todo mundo tem um pouco. Todo mundo é um pouco neurótico, sabia? Mas tem gente que tem uma neurose mais extrema. Mas tem os neuróticos na igreja. Até no reino de Deus tem. O neurótico é normalmente aquele que é mais negativo em relação à vida. O extrovertido, ele quer fazer tudo agora. O introvertido pensa muito, aí ele corre o risco de procrastinar. E o neurótico nunca quer fazer nada, porque não vai dar certo. Aquele não vai dar, aquele não vai dar, aquele negócio não vai dar. Será que vai dar? Será que não vai dar? Não vamos não, porque acho que não vai dar. Esse é o cara mais neurótico. Vai chover. Não lembra? Tinha até um desenho assim, eu me esqueci agora do desenho, mas tinha um desenhozinho que tinha uma hiena, né, que falava, Elipe, né, não sei o que, não vai dar, e ela era extremamente negativa. Tem crente assim. E os outros aqui, a quinta característica, são dons espirituais, que são habilidades dadas pelo Espírito Santo. Essas aqui é o que Paulo chama de manifestações do Espírito, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, fé, dom de milagre, dom de curar, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. São dons que Deus dá para o povo de Deus e que a gente tem que estar de olho para ver em que área você pode colocar essa pessoa que tem um dom específico. Quantos sabem que Deus deu dom à igreja? E quantos sabem que Deus continua dando dons para a igreja? E quantos têm buscado os dons de Deus na sua vida? Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Procure-os. A Bíblia diz, procure os dons. Se você descobriu que Deus te chamou para fazer uma coisa, vá diante de Deus e bata na porta e diga, Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso ser habilitado. Preciso curar os enfermos, então me dê o dom da cura, me dê o dom do milagre, me dê o dom da profecia, me dê o dom de línguas, me dê o dom de interpretação, me dê o discernimento de espírito, me dê a fé, me dá milagres. Senhor, derrama sobre mim os dons do teu Espírito.
Deus está muito mais interessado em capacitar o seu povo do que você possa imaginar. O interesse é de Deus e não nosso. Mas a Bíblia diz que nós devemos procurar. Então, procure pessoas que tenham dons na sua igreja, para que você possa colocá-los na posição certa. Pode subir, irmão, um pouco mais. E aqui nós temos uma lista de dons que está ligado mais a pessoas e não a manifestações. Lembra-se que o dom, quando nos chamamos de manifestações de Deus, nós estamos referindo àquilo que o Espírito Santo faz. Por exemplo, Deus pode vir com uma unção de cura sobre mim e eu impor a mão sobre alguém e essa pessoa ser curada. Isso é um dom. Mas Deus pode curar também uma pessoa pela manifestação simples da palavra, também, que não é exatamente um dom, não de acordo com aquilo que Paulo está ensinando, porque o dom é uma manifestação do Espírito. Por exemplo, algumas vezes estamos no culto e de repente você percebe que Deus quer curar pessoas. Quantos aqui já sentiram isso? Você está lá e você sabe que há um dom de cura ali. E muitas vezes, enquanto eu estava ministrando, eu percebia que Deus estava mudando a unção para curar pessoas. E é sempre assim, quando vem aquela onda de glória de Deus, você percebe que Deus está ali, você corre, cara, porque é como uma nuvem que passa. Então todas as pessoas que são tocadas naquele momento, elas são curadas. E muitas vezes eu dizia assim, olha, Deus está vindo, agora a onda do Espírito Santo está vindo, então levante sua mão e seja curado. E é interessante porque muitas pessoas eram curadas sem que a gente nem tocasse, nem orasse por elas. Essa unção de Deus, a habilidade que Deus dá para a sua igreja, e essa unção está disponível para o corpo de Cristo. Eu sonho que nós vamos ter tempo de avivamento em nossa igreja. E que nós veremos esse mover de Deus de forma profunda e sobrenatural. Pessoas serão curadas de forma instantânea, milagres extraordinários vão acontecer em nome de Jesus. Porque nós estamos trazendo de volta uma visão clara do Novo Testamento. Igreja com propósito vai resgatar em nós essa realidade da nossa espiritualidade genuína. E saber que Deus tem nos dado dons espirituais para usarmos para o benefício do seu povo. E aqui nós temos os dons que estão relacionados a pessoas e não a manifestações. Temos aqui o dom do pastor, do pastorado, o dom do mestre, o dom do apóstolo. Sobe um pouco, irmão, por favor. O dom do missionário, do profeta, da exortação, da sabedoria, do serviço, da hospitalidade, da liberalidade, do louvor, da intercessão, da administração, da liderança. Esses aqui são os dons que Deus confiou à sua igreja em forma de homens. Só para a gente concluir, Efésios 4:11, quando diz, e Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O verso seguinte, que é o 12, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé, da plenitude da estatura de Cristo. O que Paulo diz? Que Deus deu dons para a edificação do povo de Deus. E ali no texto de Efésios 4:11, Deus deu homens como presente para a igreja. Por exemplo, você como pastor, você é um presente de Deus para servir a igreja. Pastor não é a estrela da igreja, ele é um servo da igreja. Eu não sou o cara, irmãos, eu sou um instrumento só. A honra é para ele, entende? É para Jesus. A glória é para Jesus. Nós somos apenas um presente. E nós somos chamados para edificar o povo de Deus. Cada chamado aqui é um presente para a igreja, para edificar a igreja. Para quê? Para que a igreja possa chegar à estatura do varão perfeito. As debilidades que a igreja tem, e eu encerro aqui, ela é proporcional, a debilidade espiritual que a igreja tem é proporcional à debilidade teológica que a igreja tem. O que corrige a igreja é a Bíblia. Você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Presta atenção. Não sou contra nada disso, isso tem o seu papel, a sua função na igreja. Mas eu estou dizendo, o que vai mudar a igreja? É a prática da palavra. Quando eu aplico a saúde para o corpo de Cristo, é a prática das Escrituras. Quando eu trago as Escrituras para dentro da realidade da igreja, e eu levo a igreja a essa prática, ela vai ser curada. O que cura a igreja é a Bíblia. Levante sua mão direita e diga assim,
o que cura a igreja, o que a torna eficiente, é a palavra praticada, vivenciada e experimentada. Amém, irmãos? Que Deus ajude a todos nós. Vamos orar? Fique de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém. Então levante sua mão para Ele agora. Levante a sua mão e dê um tempo de adoração para Ele. Declare o seu amor por Ele nessa tarde. Diga o quanto você o ama, quanto você o deseja. Diga para Ele o quanto você o quer. Constrange o coração do Pai nessa tarde. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo e eterno nome. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a adoração. Nessa noite, nessa tarde, nós pregamos a Tua palavra, nós ensinamos a Tua palavra, nós trouxemos luz para que o Teu povo pudesse compreender os textos sagrados. Agora manifesta o Teu poder no meio do Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. A Tua liderança que está representada nessa noite aqui. Oh Deus, nós invocamos o Teu poder e o Teu sobrenatural, que o Teu manto profético e sacerdotal venha sobre eles agora, em nome de Jesus. Cubra o Senhor agora, receba em nome de Jesus toda unção e toda autoridade, para que você seja tudo aquilo para qual você foi chamado, como líder sobre a tua igreja, como líder da tua comunidade, como líder no teu ministério, que você receba a capacitação do Espírito Santo de Deus, agora em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, receba a unção do Espírito Santo, receba esse manto profético, vista aqui sobre esse manto nessa noite. Vista-te com este manto sacerdotal. Ouça, levante a sua fé agora, levante a sua fé e receba em nome de Jesus. Receba dons nessa tarde. Palavra de sabedoria venha sobre ti, palavra de conhecimento venha sobre você, discernimento de espírito. Venha o dom da fé e te toque. Venha o dom de línguas e te alcance. Venha o dom de interpretação de línguas. Venha o dom da profecia e te alcance. Em nome de Jesus. Ora bacaramassora bacaramache. Ora bacaramassora bacaramache. Levante a sua fé. Deus quer ativar os dons que há em você. Paulo diz para Timóteo: reavives o dom que há em ti, que foi te dado mediante a imposição das minhas mãos. Aviva os dons do Espírito, ativa os dons que há em você. Comece a profetizar outra vez. Cura os enfermos, liberte os cativos, proclame restauração e vida, ressuscite os mortos. É tão simples. Vai a Ele e lhe diga: Senhor, eu quero ser revestido com o Teu poder, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E eu profetizo sobre a sua vida uma fome incansável pela presença do Senhor, uma fome que você não vai descansar dia e noite até você alcançar o coração do Pai. E eu profetizo que o seu ministério jamais será o mesmo, que a sua vida jamais será a mesma, que a sua palavra será palavra de fogo, de vida, que você vai receber uma capacitação do trono. Espírito Santo, ativa nessa noite, nessa tarde os dons. O dom do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Mova o Teu Espírito, Senhor. E durante essa semana, que essa chama
que foi acesa, que foi soprada para dentro do coração deles, que possa queimar, Senhor, queimar de forma tão intensa e profunda, que eles não vão buscar outra coisa a não ser buscar a tua face, Pai. Bendito seja teu nome, Pai. Levante sua mão assim e diga: Senhor, eu recebo por fé os dons do teu Espírito sobre a minha vida, e a partir de hoje o Senhor pode me usar quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, da sua maneira, da sua forma, mas eu quero ser usado, e eu vou ser usado, porque eu sou teu servo, eu sou teu filho, e eu recebo agora a unção do teu Espírito, que me destrava, que me muda, que me transforma, que me leva a um lugar mais alto, em tua presença, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, 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 oh! Aleluia, ei, louvado seja o teu nome, Deus, oh! 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 Rabacaramassou, rabacaramachei, ei! Bendito seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus, aleluia.